Então, muito boa tarde para todos. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para todos vós que estáis aqui nesta nossa Igreja de Tervassou, também para todos aqueles que estão aqui na nossa companhia e que nos acompanham como se aqui estivessem, eu vos saúdo e vamos todos procurar criar condições para que possamos celebrar dignamente, ou o mais dignamente possível, esta Eucaristia. O que pressupõe da nossa parte, neste segundo domingo da Quaresma, que façamos um breve exame de consciência. Isto porque há coisas que fizemos e que estiveram mal, há coisas boas que deixamos por fazer e, entre uma coisa e outra, é fundamental da nossa parte que tomemos consciência disso. Por isso, enquanto vamos pedir perdão, vamos relembrando ao Senhor e pedindo desculpa ao Senhor por tudo isso, confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, que viestes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós. Cristo, que vieste salvar o que estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, que vieste criar um mundo novo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha piedade, misericórdia e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus levou Abraão para fora de casa e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, e se as puderes contar, e acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído em conta de justiça. Disse-lhe Deus: eu sou o Senhor, que te mandou sair da Ur dos caldeus para te dar a posse desta terra. Abraão perguntou: Senhor meu Deus, como saberei que vou possuir? O Senhor respondeu-lhe: toma uma vitela de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão foi buscar todos estes animais, cortou-os ao meio
e pôs cada metade em frente da outra metade. Mas não cortou as aves. Os arbustos desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abraão um sono profundo, enquanto o assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação. A quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida. Quem me fará tremer? O Senhor é minha luz e minha salvação. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. A vossa face, Senhor, eu procuro. O Senhor é minha luz e minha salvação. Não escondais de mim o vosso rosto, nem afasteis com ira o vosso servo. Não me rejeiteis, nem me abandoneis, meu Deus e meu Salvador. O Senhor é minha luz e minha salvação. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sede meus imitadores e pondo os olhos naqueles que procedem segundo o modelo que tendes em nós. Porque há muitos de que tenho falado várias vezes e agora falo a chorar, que procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Têm por Deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, donde esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem de sujeitar a si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei firmes,
no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas, despertando, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho, os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, e para todos que estáis aqui na nossa paróquia de São Miguel, aqui em Travassou, Águeda, Diocese de Aveiro, aqui em Portugal. Também uma saudação para todos aqueles que estão aqui na nossa companhia, desde a Hilda, que está no Canadá, passando pela Clélia, que está na França, passando pelo José Luís Soeiro Barbosa, que está no Rio de Janeiro, passando ainda pela Isabel Oliveira, desde os Estados Unidos da América. Um prazer estar a assistir em direto à Santa Eucaristia. Um abraço, e o Padre Júlio, Amen, diz assim ela, dos Estados Unidos. Também o David e a Sandra, que é a nossa conterrânea, que está na Suíça. Boa tarde, boa Eucaristia para todos. Beijinhos da Suíça, diz ela. Também, de facto, o Alexandre Paulo, que está em Lagoa, na Lagoa Algarve. E outros que estão aqui. A Paula Saraiva, que também está na Suíça. E, portanto, para todos vós que estáis aqui também. E, obviamente, para todos vós que estáis aqui em direto, ao vivo e a cores. Porque a Eucaristia só assim é que tem sentido, como é óbvio.
Uma saudação amiga também para aqueles que hoje querem lembrar alguns familiares seus, alguns há poucos dias, como é o caso da Ana Moraes Santos e da Conceição, e outros que, tendo falecido há mais tempo, ou às vezes alguns até não foi assim há tanto tempo quanto isso, estão aqui para pedir ao Senhor por eles. Ou se calhar estão aqui a pedir a eles que peçam ao Senhor por nós. E isto porque nós acreditamos que depois da morte, nós, face à misericórdia de Deus, seremos completamente absorvidos e absolvidos. E nesse sentido, mais do que pedir aos nossos mortos por eles ao Senhor, estamos a pedir que eles peçam ao Senhor por nós. É assim, hoje estamos, como eu dizia há pouco, a celebrar o segundo domingo da Quaresma. E neste segundo domingo da Quaresma, ano C, já agora, para quem não percebe muito destas matemáticas, estas leituras só vão ser ouvidas daqui por 3 anos. É o ano A, o ano B e o ano C. No ano C são umas leituras, no ano B são outras e no ano A são outras. O que significa que estas leituras que a gente ouviu hoje, só daqui por 3 anos. E estava a dizer que neste segundo domingo da Quaresma, ano C, nós somos convidados, de facto, também partindo do princípio, quer da primeira leitura do Abraão, lembram-se que nós há pouco ouvíamos da Arlete quando ela estava a ler, quer a segunda leitura, quer o Evangelho de São Lucas, que eu acabei também de ler. No fundo, eu diria, para tentar apanhar tudo isto, eu diria se calhar assim, numa frase que, na minha perspectiva, e de acordo com os meus critérios também, podem, de alguma maneira, sintetizar a mensagem que o Senhor quer hoje para nós. E eu diria assim, ter fé não é só acreditar. Temos o caso do Abraão, que foi muito mais do que isso. É fundamental, como diz o Evangelho, transfigurarmos-nos. E transfigurarmos-nos significa que nós temos, para nos transfigurar, que rezar. E aqui é que é o grande problema, se vós fordes como eu. Porque já não se reza como se rezava, agora reza-se à pressa, mal e com sono, agora, de facto, reza-se pouco, e o pouco já é muito, e de facto cada vez mais, e cada um fala por si, e Deus sabe de todos, e cada vez mais damos conta que começamos a desabituar-nos, e quanto menos rezamos, menos vontade temos de rezar. Eu penso que se calhar poderia falar assim, porque se calhar estarei a corresponder um pouquinho àquilo que vós pensais. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus se transfigurou enquanto rezava. Ou seja, eu posso ler concretamente essa parte. Quando, naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar. Monte, orar, nuvem, a gente sabe que isto são tudo sinais na Bíblia. Enquanto orava, reparem a insistência, subiu ao monte para rezar. Isto poderia bastar. Mas para o escritor, São Lucas, o médico, o evangelista, para ele escrever outra vez, enquanto orava, disse que ele subiu ao monte para rezar. Mas, enquanto orava, muito importante isto, porque as coisas que aconteceram a seguir, aconteceram porque Jesus orava. E então o que é que aconteceu quando Jesus orava? Enquanto orava, alterou-se o aspecto do rosto. E não é só o rosto, não é só a nossa cara. Significa a nossa vida. Enquanto nós rezamos, transfiguramo-nos. Quando somos convidados a rezar, a orar, nós mudamos. Não é só o rosto, mudamos a nossa vida. E mudamos a nossa, entre aspas, a nossa fé. Porque sabeis que muitas vezes confundimos fé com religião. E não tem nada uma coisa a ver com outra. O diabo é religioso, mas não tem fé. E às vezes a gente ouve dizer, oh, padre e tal. Eu ouço muitas vezes, e vós se calhar também já ouviste e já disseste se calhar. Nós ouvimos muitas vezes isto, e tal, eu ia à missa e tal. Isso, eu gosto, sabe, eu gosto de entrar sozinho na igreja e tal, e estar assim. Tudo bem, mas aquilo que Jesus nos diz é, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles.
E é, de facto, através da oração que nós purificamos a nossa fé. Porque às vezes dizemos fé e estamos a falar de religião. E religioso qualquer pessoa é. A palavra religião vem do latim religare. É a pessoa que se sente ligada. Portanto, um religioso é uma pessoa que se sente ligada a Deus. Que pode ou não ter fé. Agora, ter fé é outra coisa. Ter fé é a pessoa que se sente ligada a Jesus e que altera a sua vida em função de Jesus. Não pede a Jesus para nos dar aquilo que a gente precisa, embora também seja preciso, mas pedimos antes a Jesus que nos dê a conhecer aquilo que Ele quer de cada um de nós, o que é uma coisa muito complicada. E para isso é que é preciso ter fé. Porque às vezes a gente reza, olha, Ele não me ouviu, dizemos nós. E quem te disse que aquilo que tu estavas a pedir é o melhor para ti? Claro que de facto a gente começa a pedir quando surge a doença, e obviamente que a gente pergunta, então, mas desde quando é que a doença é boa? Desde quando uma morte é boa? Desde quando é que um assassinato na Nova Zelândia é bom? Desde quando é que uma situação política, económica e tudo mais na Venezuela, desde quando é que isto é bom? E eu posso pedir ao Senhor que isto acabe, mas se calhar, às vezes, eu não sei o que é que estou a pedir, porque às vezes uma coisa que para nós é má pode ser ocasião para que seja boa, não digo só para nós, mas também para outros. E, portanto, eu não vou pedir a Deus que me dê aquilo que é melhor para mim, porque Ele já sabe aquilo que é melhor para mim. E, portanto, eu não vou pedir a doença, não vou pedir para Ele me curar, porque Ele já sabe o que eu penso. Ele já sabe o que eu quero. Agora, eu vou, de facto, antes pedir ao Senhor, a doença aconteceu, a morte aconteceu, este genocídio aconteceu na Nova Zelândia e por aí fora. Ajuda-me a entender como é que isto que é tão mau pode ser bom. E é preciso rezar. Para nos transfigurar. Para perceber como é que uma coisa má é boa. Para perceber como é que Deus escreve direito por linhas tortas. E para isso é preciso fé. E para termos esta fé, que é um dom gratuito que Deus dá de graça, gratuito, de graça, portanto quer dizer que não é pelos nossos bonitos olhos. Dizia-me um colega meu, professor, que um dia estávamos num daqueles convívios à volta da mesa, e ele dizia, eu conto muitas vezes esta história porque de facto diz muito daquilo que eu estou a dizer agora. E ele dizia, Júlio, eu gostava de ser como vocês, os cristãos que têm fé. Como é que vocês fazem para ter fé? E tem razão. A gente não faz nada. O que é que vocês fizeram para ter fé? A gente tem conhecimentos. Que os catequistas nos disseram, que os nossos pais nos disseram, que os nossos avós nos disseram. A gente tem essas coisas todas. Mas o que é que a gente fez para ter fé? A fé é um dom. É alguma coisa que se dá. Que Deus nos deu. E temos que fazer a manutenção. Se Ele nos dá esta fé, e às vezes parece que não dá, e dá, nós temos que fazer esta manutenção. E esta manutenção como é que se faz? Rezando. Ó Senhor, ajuda-me a perceber o que é que Tu queres. Eu não percebo. Ajuda-me a entender. Ajuda-me a entender o meu marido que agora anda tolo. Ajuda-me a entender a minha mulher que eu não sei como é que lhe hei de falar. Ajuda-me a entender os filhos que de facto agora, apesar da educação, estão tudo ao contrário. Ajuda-me a entender os pais que parece que são do século não sei de quê. E por aí fora. É nesse sentido que eu penso que a fé, misturada com esta oração, nos ajuda de facto a perceber. E é preciso às vezes ter uma fé. Não há nenhuma, quase que me atrevo a dizer, não há nenhum como o Abraão. O Abraão morava em Ur que fica naquela zona que agora é o Iraque. Olha, Abraão, foi a primeira leitura. Olha, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas do céu se és capaz. E depois disse aqui na primeira leitura. É logo assim que ela começa. Naqueles dias, Deus levou Abraão para fora de casa e disse-lhe, olha para o céu e conta as estrelas se as puderes contar. E depois disse mais. Assim será a tua descendência. Ora, coitado do Abraão. O Abraão era velho. Já estava na fase de andropausa. Já não podia ter filhos. A mulher era estéril. E ele
da parte de Deus, vai-lhe dizer que ele vai ter tantos filhos como as estrelas do céu. E sabem o que mais? Ele acreditou. E não podia ter filhos. E a mulher já era estéril. E depois, que teve um filho miraculosamente, sabeis o que é que aconteceu? O Abraão começou a pensar, agora entendo, agora veio o Isaac e tal, e depois o Isaac vai casar-se, e depois vai ter mais filhos, depois os filhos do Isaac também se vão casar e vão ter outros filhos, e depois os filhos dos filhos do Isaac vão se casar e vão ter mais filhos. Isto era o Abraão a pensar que percebia. Só que Deus troca-lhe as voltas. Olha, Abraão, vai matar o teu filho. Eu quero saber se gostas mais dele ou de mim. Sabem essa história? E lá vai o Abraão. Então eu que de facto já sou velho, que era velho, que não podia ter filhos. Agora que veio um miraculosamente e agora o Senhor está-me a pedir. É que às vezes o Senhor parece que nos prega partidas. E de facto às vezes a gente é que não sabe perceber como é que Ele fala. Como o Abraão naquela altura ficou meio baralhado. E quando ele pensava que o Deus que ele acreditava que era como os outros, que queriam sacrifícios humanos, quando ele estava a tentar matar o filho, a imolar o filho, porque pensava que era isso que Deus queria, Abraão, não faças isso. Já vi de facto a fé que tu tens. E para ter esta fé, meus amigos, é preciso de facto esta oração forte, profunda, persistente, mesmo que às vezes a gente adormeça. Quantas vezes há pessoas que me dizem isso? Eu às vezes até adormeço, mas vale assim a oração? Vale. Eu digo até melhor, eu digo mais. É melhor do que outras. Porque apesar do esforço, apesar de que quase que apetece pôr às vezes umas molas nos olhos, mas apesar de tudo, vamos rezando. Porque sentimos e sabemos que a vida não é nossa. Sentimos e sabemos que temos que alimentar a nossa fé através da oração, e é nesta oração que pode não ser só o Pai Ave Maria e Pai Nosso, que pode ser, de facto, como diria alguém, que agora não sei o nome dele, passou-me, talvez me lembre daqui a pouco, dizia, então, porque era o padre que via lá o senhor a entrar sempre para a igreja, e depois chegava lá e só estava assim a olhar. E então um dia, isto acontecia muitas vezes, e então um dia o padre chegou ao pé dele, então essa lá, mas o que é que você está a fazer? Você não está a rezar? Não, eu estou a olhar para ele e ele está a olhar para mim. E quem é que nos diz que a oração é só o balbuciar? E quem nos garante que a oração é muito mais do que muitas palavras? Eu não queria falar nada destas coisas e por isso vou acabar, porque já dei voltas e mais voltas e, portanto, fico bem por aqui, acho eu, e porque, entretanto, não quero chegar tarde ao destino, ao outro destino. Vamos pedir ao Senhor, que aqui hoje nos congregou, que nos dê esta capacidade de acreditar perante toda a lógica, como o Abraão, que nos dê o discernimento de perceber que Deus não precisa que eu lhe diga aquilo que eu preciso, porque Ele sabe bem o que eu preciso. Deus o que precisa, entre aspas, ou aquilo que Ele quer precisar, é que eu perceba aquilo que Ele quer de mim. Aquilo que Ele quer de mim. Que Ele nos ajude a tomar consciência daquilo que Ele quer de cada um de nós, para que, tal como Jesus, na oração, nos possamos transfigurar, ser diferentes, ser melhores e estarmos mais de acordo com o projeto que Ele tem para cada um de nós e, através de nós, para todos os outros à nossa volta. Está aqui o Rui Elias, também devem morar perto, ali pelos lados da Seguins. As partidas que Deus nos prega são votos de confiança que Ele tem em nós. Eu também, olha, é engraçado, também digo mesmo. Sentimos que a vida não é nossa. Fé e oração. Boa tarde desde a Córcega. Quer dizer, isto há comentários para todo o feitio. E pronto, nós vamos continuar além destas coisas todas. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele
Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, iluminados pela transfiguração de Jesus, façamos subir até ao Pai as nossas súplicas pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, e a cada invocação nós vamos dizer com humildade: abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Para que as igrejas do Oriente e do Ocidente tenham confiança no Senhor como Abraão e ensinem aos homens a fé que receberam, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Para que o nosso Bispo Dom António Moiteiro e os sacerdotes e diáconos, como os apóstolos que viram Jesus transfigurado, escutem o Pai que os convida à santidade, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os cristãos procurem o rosto de Deus na vida ativa, na caridade e na oração, e não esqueçam que a sua pátria está nos céus. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os homens e as mulheres que têm medo do sofrimento, da doença e da morte descubram Cristo, luz do mundo e salvação. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os membros da nossa Assembleia saibam estar ao lado dos mais necessitados, para os ouvir em silêncio e lhes dar as mãos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Por todos aqueles que, na noite da vida, têm mais dificuldade em notar a presença de Deus, nomeadamente na Venezuela, nomeadamente naquele caso do atentado em Nova Zelândia, nomeadamente também nos incidentes em Paris, nomeadamente, em tantos nomeadamente, para que de facto o Senhor nos ajude a ver direito por linhas tortas e a fazer descobrir aos homens o melhor caminho para o seu projeto se concretizar. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que no monte da transfiguração nos mandastes escutar o vosso Filho, dignai-vos ouvir as nossas súplicas e conceder-nos os bens que vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esta oblação, Senhor, lave os nossos pecados e santifique o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra estão cheios da vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui reunida, espalhada também pelo mundo inteiro, com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados e consagradas. Tornai esta Igreja mais fiel ao vosso amor. Lembrai-vos também de todos aqueles que queremos recordar, alguns de modo mais particular, particularmente na Eucaristia, que para todos os efeitos é de sétimo dia, a Ana Moraes Santos, também a Conceição Tavares Pinheiro de Oliveira, lembrada pelo Apostolado do Coração de Jesus,
Aqueles que são lembrados pela Irmandade, é o caso do Álvaro Fonseca de Oliveira, na 11ª. Ainda na 9ª, a Maria Cândida dos Santos Lima. Também o caso da Ana Moraes Santos, que eu falei há pouco. Também recordados pelas famílias, lembramos a Irmesinda Ferreira Pires Alexandre e família, Silvério Alexandre. Também no aniversário, a Sara Tavares Arancho e familiares, Edília Matos e José Rodrigues Alves e esposa, e também Luís Cadete e mulher. E no aniversário lembramos a Lourdes Sousa, seu avô, Clarimundo Melo e esposa Maria Oliveira. A todos estes, a todos aqueles que não têm ninguém que se lembre deles. Aqueles que foram vítimas da estupidez e nem tenho outros qualificativos, e que vão morrendo deste jeito que nós vamos dando conta pela televisão e não só. Tende misericórdia de todos eles e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos assim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Então, para si, onde quer que esteja, eu já nem vou dizer os países porque posso me esquecer de algum. França, Canadá, Brasil, pronto, é melhor estar calado. Para si que está aí, onde quer que esteja, obrigado por estar desse lado e por estar aqui também connosco. A paz do Senhor esteja consigo e com todos os seus. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis aquele que se transfigurou e que nos ajuda a transfigurar, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não só bendizem a palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Senhor, que nos dás nesta hora de fé.
alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque, vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados um bocadinho, por favor. Lembram-se que no passado fim de semana, no passado sábado, eu ainda não tinha encontrado os envelopes com o contributo penitencial. O contributo penitencial, como sabem, é o donativo que os cristãos são convidados a dar no tempo da Quaresma e que nem fica na paróquia, nem fica na Diocese, mas que é enviado para aquilo que em cada ano a Diocese determina como mais urgente. E neste momento o contributo que vai ser dado este ano vai direitinho para as famílias que se encontram com maior dificuldade na Venezuela. Todos nós somos convidados a partilhar e, portanto, eu sugiro que depois, se quiserdes levar, podeis fazê-lo. Basta, de facto, vir aqui ao altar e podeis levar um envelope. Depois, não digo no próximo sábado, nem no próximo domingo, porque, e vou dizer porquê. Porque, de facto, temos outro ofertório que não fica cá, que é para a Cáritas. Mas, entretanto, podeis entregar em qualquer domingo este envelope com o donativo, que é para nós sabermos, dentro do envelope, que é para a gente saber qual é o destino a dar. Também dizer-vos que amanhã as missas são nos horários habituais e nos sítios do costume. Também dizer-vos que na terça-feira é o dia do Pai e que nesse dia eu irei celebrar a Eucaristia na capela de São José Operário, o Pai dos Pais, de certa maneira, e portanto às 19h30 celebro no Casinho de Baixo. Depois, na quarta-feira, celebro aqui em Travessou, às 19h30. E atenção, as pessoas que se inscreveram na catequese quaresmal, na qual vamos dar respostas para a Diocese, na quarta-feira, às 21 horas, acontecerá aqui a primeira catequese, que será dada por mim, aqui às 21 horas de quarta-feira. Para aqueles que se inscreveram, para aqueles que não se inscreveram e queiram vir, aqui fica o convite e também a proposta. Na quarta-feira, aqui na igreja. E mais nem sei. Se será melhor na igreja, será no salão. Porque a igreja é muito fria. De qualquer modo, apareçam aqui, depois a gente vê. Apareçam na igreja. Dizer-vos que na quinta-feira também tenho a catequese em Espinhela, assim como na segunda tenho em Ois, e na quinta-feira tenho o atendimento em Espinhela e depois tenho a catequese também lá às 21. Aqui para nós é que é na quarta-feira. Depois também dizer que na sexta-feira tenho uma catequese familiar que é dirigida aos pais que têm filhos no primeiro ano da paróquia de Espinhel. Como sabem, lá e também em Ois estamos a dar os passos e para o ano será aqui também na catequese familiar, em que os pais também têm catequese. E, portanto, isto para dizer que na sexta-feira tenho eu uma catequese com eles. Será em paralelo. Como já vos disse há pouco, no sábado e no domingo o ofertório é para a Cáritas. As missas são nos horários habituais, 5 horas no sábado, aqui, e às 11h30 no domingo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Isto também é para aqueles que estão na nossa companhia e que são de mais longe. Vós que estáis mais perto, ide todos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.